Paz do Senhor, irmão São Luís da Barra. Hoje é sexta-feira, mais uma vez, uma palavra breve, uma palavra curta, mas uma palavra de consolo dos evangelhos, uma palavra de Deus para nós, para que cada vez mais conheçamos a verdade do Senhor. Nós agora, nessa quarentena, a gente tem percebido na televisão, porque o que mais fazemos é assistir televisão. Hoje já não se lê tanto jornal e tampouco revistas, a não ser a comunicação da internet. E nós temos percebido, os irmãos com certeza perceberam a guerra política que está instalada em nosso país. Temos aí, vamos dizer assim, uma crise política, uma crise econômica e uma crise social de saúde com esta pandemia. Um conjunto de coisas que se tornam uma bomba e que a qualquer momento pode vir a piorar e a explodir ou chegar à paz. Quando analisamos as coisas que nos enviam pela internet, nós não sabemos se é verdade ou se é inverdade, o famoso fake news. E quando descobrimos que fomos enganados, parece que a ira nos vem e nós queremos uma restauração, uma revanche, uma justiça, e muitos pensam até em vingança. Quando os fatos não são favoráveis e os acontecimentos mostram que pessoas usaram de má fé para nos enganar a você, enganar a mim, irmão. O nosso pensamento, o nosso temperamento parece que aquece e se revolta. E posso te dizer que isso é natural do ser humano, mas é natural do cristão conseguir se controlar e fazer um bom juízo dessas coisas mediante a palavra libertadora, a verdade libertadora do Senhor Jesus Cristo que nos ensina através da palavra dele. Gostaríamos desse momento tão difícil, de tantas mentiras e de tantas verdades também, gostaríamos de ser juízes, de colocarmos e impetrar sentenças, gostaríamos de resolver as coisas, de pedir uma recompensação por todo o dano que foi causado. Não é mais ligar a televisão e ver a violência, como o tráfico de drogas, a violência dos assaltos, a violência do ataque aos bancos, dos assassinatos e mortes. Não é só isso, mas é também o ataque político, o ataque da corrupção, o ataque das piores coisas que o ser humano tem. E se cada um pensasse que tipo de punição daria, nós teríamos um conjunto de leis, vamos brincar assim, pensar, que não seria possível. Uns gostariam de executar com prisão, com morte, com recompensa em trabalho físico, ou por bem, por volta de dinheiro, recompensa de qualquer outro tipo e de pensamento. Nosso país, nós temos leis para isso. Às vezes parece que não funciona, mas nós confiamos em Deus que a justiça é feita, se não pela mão dos homens, mas principalmente na mão de Deus. Quero trazer uma reflexão rápida sobre isso, dentro do quarto evangelho, o livro de João, no capítulo 8, onde Jesus ali vai tratar com os judeus que estão ali a acusar uma mulher adúltera. Diz assim a palavra de Deus, na sua Bíblia aí, no capítulo 8 do livro de João. Diz assim, vamos ler o capítulo 8 de João, do verso 1 ao verso de número 11 somente, dessa breve reflexão. Diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, ensinava.
E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem do que acusar a Jesus Cristo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E, como insistissem perguntando, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, ou pedra, na sua tradução, contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse-lhe o seguinte: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Melhor, vou até ler de novo o verso 10 e 11. Diz assim: Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, ele questiona: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí então ele finaliza no 11, com a resposta dela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Eu acabei falando um versículo à frente do outro, mas já está corrigido aí. Então veja bem, irmãos, há uma situação aqui onde Jesus é interpelado como uma espécie de pegadinha. E a classe de judeus que está ali questionando a Jesus não estava tão preocupado, vamos dizer assim, em executar aquela mulher, mas mais interessado a ter um motivo para prender e até mesmo executar a Jesus. Porque o adultério aqui relatado na lei dos judeus, cativada e ensinada inclusive por Moisés, era algo que era tratado com apedrejamento da mulher. Era lícito matar. A lei leva à morte. A graça de Cristo, nós vamos ver aqui, né? O texto que acabamos de ler, ele traz a graça de Cristo, traz a libertação, traz a salvação, traz a vida. Vai trazer aqui o perdão, o consolo. Os judeus está ali, duas classes pelo menos aqui foram citadas, que são escribas e fariseus. Fariseus era a maioria, tinha um bom controle de questões religiosas. E os escribas é justamente aqueles que conhecem a lei, que fazem cumprir as leis no meio religioso do povo judeu. Uma lei religiosa que regia a sociedade toda. É como se a lei do judeu hoje, se fosse aqui no Brasil, apenas para exemplificar, aquela lei religiosa seria para todas as demandas da sociedade. E não como hoje é, que nós temos uma Constituição e temos conjuntos de leis para poder reger essas coisas, as demandas da justiça. Então vejam bem que eram homens esclarecidos que na verdade queriam fazer o que nós chamamos de pegadinha aí, no sentido popular, de Jesus, para saber o que ele iria falar, para que o próprio escriba e aquele que detém a maioria, o fariseu, pudesse até mesmo condenar a Jesus a alguma coisa, ou conduzi-lo em prisão ou algum julgamento mais à frente. Tudo maquinando contra a verdade. Meu irmão, minha irmã, quando nós vemos a internet, a televisão, nós não sabemos mais o que é a verdade. Nós temos essa impressão, esse aperto no coração de não saber quem é o verdadeiro, quem é o falso. Se o presidente é o verdadeiro ou os políticos que são verdadeiros e vice-versa. Nós não sabemos se é a medicina, a tecnologia
ou se é a vacina que vai chegar ou não para essa pandemia, ou se a pandemia não é pandemia, mas que tem gente morrendo, tem. Que tem gente contaminada, tem. Vivemos tempos que a justiça é como pegadinha sobre nós, para ver a nossa reação. E muitos até vão às ruas para protestar. Nós precisamos de pessoas para profetizar e não protestar. Nós precisamos de vozes, não para atuarmos em política ou coisa assim, mas para falar a verdade de Cristo, como nós estamos lendo aqui agora com a Bíblia aberta. Então Jesus ele tem esse diálogo com aqueles que foram procurá-lo e apresentaram aquela mulher que foi pega no ato. Ela realmente era culpada. E se é enquadrada na lei judaica, evidentemente ela era, podemos pensar, uma judia. Mas nesse momento aqui era Roma que imperava, então ninguém podia executar ninguém sem que Roma autorizasse. O Império Romano, nessa época de Cristo, dominava aquela região com governador, como é o caso de Pilatos, e com grande força militar, sabemos disso, com as suas leis. Romano tomava conta. Mas queriam ver se Jesus iria ultrapassar, negligenciar a lei de Moisés, a lei religiosa. Olha, irmãos, não há nenhuma lei que possa suplantar na face da terra a lei que é de Deus, a palavra dele. Quando nós voltamos e lemos, eles apresentam aquela mulher que foi pega em flagrante. No verso 4 diz assim: colocaram ela no meio dele, ali, no meio daquelas pessoas que estavam ali, e acusaram, dizendo que ela adulterou. E ainda dizem para poder condená-la, que na lei de Moisés ela deveria ser morta por apedrejamento. E pergunta a Jesus: o que você diz sobre isso? Esperavam que Jesus confirmasse, esperavam que Jesus combinassem com eles e com a lei. Queriam fazer uma pegadinha para Jesus. E isso, diz o verso 6, tentando Jesus para que tivesse como acusá-lo também. Mas Jesus, inclinando-se, Jesus se abaixa e escrevia com o dedo na terra. Então, nesse período, para condenar, só por Roma. A clemência de Deus, de Jesus, que nós vamos ver aqui, é diferente da lei. Por quê? Por que é diferente da lei? Porque Jesus, eu estou falando da lei social, a lei de Moisés, a lei dos homens. A lei de Deus é os 10 mandamentos. Esse foi escrito a fogo na rocha, nas pedras. Lei de Moisés, a lei que regia aquela sociedade, que era de cunho religioso, sim, também. A lei que envolvia também cerimônias do templo, cerimônias religiosas, sistema levítico, sistema social, sistema daquele povo. Uma lei muito abrangente, que alguns dizem que passavam de 600 itens até mesmo para se analisar. Então, Jesus é maior do que Moisés, é maior do que os escritos de Moisés. Jesus é maior que o templo que estava ali, já pregamos isso várias vezes. Jesus é maior que o sumo sacerdote, é maior do que fariseu, saduceu, é maior do que qualquer classe social, como os escribas aqui, que eram detentores dos oráculos de Deus, que era a palavra. Jesus é superior a isso tudo, já estudamos isso no livro de Hebreus, inclusive, juntamente com a igreja. Estamos firmes nisso aí. Então Jesus ele precisa sintonizar, ajustar, fazer o ajuste fino desse povo que pensa de uma forma legalista, colocando leis. E às vezes nós fazemos julgamentos dentro da igreja de forma legalista, ou dentro da nossa casa, ou até mesmo conosco.
si. De uma forma tão forte, tão contundente, que não há espaço para uma libertação, não há espaço para a verdade, não há espaço para a regeneração, para a restauração. Às vezes somos severos demais com nossos filhos. Às vezes somos ameaçadores, dizendo que Deus é vingativo, que Deus vai colocar algum tipo de moléstia sobre nós, ou algum tipo de justiça ou maldição sobre nós. Nós costumamos exagerar na nossa medida. E esse povo aqui vem procurar Jesus para exagerar no uso da lei contra Jesus e contra aquela mulher, levando à morte. Juízo de Cristo traz vida, nos levanta, nos mostra o panorama da verdade para que possamos refletir e largar os nossos erros. Às vezes condenamos irmãos por pecados até bem grosseiros, mas esquecemos que é uma alma. E como é difícil ganhar uma alma nos dias de hoje. Mais difícil ainda é restaurar esta alma, que às vezes já está no domínio de demônios. E precisamos trazê-la à verdade de Cristo, à normalidade da vida, para que ela seja restaurada, regenerada, volte ao convívio dos irmãos. E quando não fazemos discriminação, olhando, olha aquele ali, aquela lá, já fez isso, já fez aquilo, tem o histórico. Irmãos, como nós somos bons em fazer histórico das pessoas. Como nós conseguimos juntar informações para fazer um juízo particular e até mesmo público das pessoas. Parece que o nosso coração amassa como uma folha de papel, e aí depois que aquela pessoa restaura, consegue voltar para o seio da igreja com grande dificuldade, o nosso coração até abre para aquela pessoa, a folha de papel que volta, tenta voltar à normalidade, porém ela não está lisa mais, ela está toda marcada pelo amassado que foi feito. Sendo que Jesus Cristo, se quisermos usar essa mesma ilustração que me veio aqui à cabeça, quando ele percebe o nosso pecado, ele sofre, o Espírito Santo sofre, como uma folha de papel amassada novamente. Mas no momento, já que Jesus é sobrenatural, que ele nos perdoa e coloca os nossos erros e pecados lá no mar do esquecimento, porque realmente nos arrependemos, a folha de papel ela volta à normalidade, lisa, completamente branca, coisa que o homem não consegue fazer. Porque aqui já queriam matar uma e já queriam pegar outro para também, possivelmente, com a intenção de matá-lo, que é o que a história revela para nós. Então, aqui no verso de número 7, vai dizer assim: e como insistissem perguntando, aí Jesus, que estava abaixado, ele vai e se levanta, porque Jesus já estava escrevendo alguma coisa na terra, talvez uma condenação para estes homens, talvez uma recomendação, o texto não fala, mas quem estava lá pôde ver. Ele se endireita e ele faz a pergunta: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, então. Olha, irmãos, todos nós cometemos pecados. E se você ficar aí racionalizando, o meu pecado é pequenininho, o do irmão é grande, o da Bíblia é maior ainda. Pecado é pecado. Pecador não pode julgar outros pecadores. Talvez o teu pecado ninguém sabe ainda, mas você quer julgar a outro irmão menor, a uma mulher, a um idoso, a um jovenzinho que está iniciando a sua vida no meio cristão. Temos que ter mais consciência, porque somos pecadores. Aqui não está ensinando, algumas bíblias de estudo vão dizer, aqui não está ensinando que Jesus passou a mão, né, amenizando o problema do pecado. Não, pelo contrário. Mas ele procura dar uma oportunidade, uma nova chance. Não é uma nova conversão, não é isso que estamos tratando aqui.
mas uma nova condição de você se recompor como homem, como mulher de Deus, se arrepender. É diferente do remorso, porque o remorso é aquele assim que comete o erro e ele fica pensando, isso vai dar zebra, isso vai ter consequência, eu vou ser preso, eu vou ter que pagar, eu vou morrer. Não é arrependimento, é aquele que não quer fazer mais. É aquele que foi confrontado com a verdade de Deus e entende que não pode mais seguir assim, que tem que endireitar a vida e não cometer esse erro. Irmãos, quando nós pensamos em nossos erros, nós fazemos coisas violentas. Nós, em determinados momentos que somos colocados em situações adversas, repentinas, diferentes do que estamos acostumados, às vezes nós não sabemos nem como vamos reagir. Nem vamos saber como fazer. Basta apenas um pequeno exemplo, se você for assaltado pela primeira vez, você não sabe como você vai reagir. Você vai ficar paralisado? Você vai desmaiar? Você vai tentar se esconder, correr? Vai tentar agredir aquele que te assalta? Nós não sabemos a reação perante situações e podemos cometer grandes erros. Grandes erros. E depois nós temos que correr para o Senhor. O ideal seria não cometer, conhecer a verdade, se controlar, para não cair na mão do escarnecedor que vai querer te julgar, que vai te apresentar a Bíblia, vai te apresentar uma lei para que você seja enquadrado, para que você seja prejudicado, para poder repor a quem você lesou, a quem ou contra você pecou. Sempre há dano, sempre há perda para o pecador. Mas há restauração em Cristo. Amém, irmãos? Por isso que ele vai dizer, então joga aí, quem é que não tem, jogue a primeira pedra. E tornando-se a inclinar e se abaixa, continuava a escrever na terra, talvez escrevendo, mais uma vez, as condenações para aqueles homens mesmo. Vocês vão fazer isso? Vocês são capazes disso? Vocês estão livres de todo pecado? Querem julgar? Estão zerados? Estão limpos? Então ele continua, o verso 8, 9 fala assim, quando ouviram aqueles homens isso, fariseus e escribas, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram somente Jesus e aquela mulher que estava no meio deles. Olha, os mais velhos, os mais sábios que foram levados ali para dar um suporte na palavra, na lei, foram os primeiros a sair. Porque ali eles foram confrontados com a lei da vida, com a graça, com a misericórdia, com o perdão, que parece que já era raro em Israel nesse momento de Cristo, mas que Jesus estava restaurando ali, estava colocando de volta as coisas no seu devido lugar. Começam a sair em debandada porque não tinham mais argumentos. Imagine você ter uma lei que era regida e que era seguida de forma legalista. Tanto é que o próprio fariseu dizia que entregava o dízimo, porque a lei também regia sobre o dízimo do endro, do cominho, das especiarias, 10% de tudo que lhe vinha à mão. Uma rigidez incrível. E agora essa rigidez parece que derrete com as palavras e as ações de Jesus naquele rápido diálogo e encontro perante uma pecadora. Parece até vergonhoso como a lei, como aqueles homens, como aquele sistema parece que murcha naquele momento perante uma pecadora, pega no flagra, perante a palavra de Jesus. O que eu quero dizer aqui é a superioridade de Jesus. Como a graça, o amor, a misericórdia é maior do que tudo que possamos pensar para acusar as pessoas, para fazer juízo. Não que não façamos isso na igreja, porque a igreja faz juízo sim, mas juízo para a salvação, para a restauração, para o largar
do pecado. E aí sim, nós fazemos isso. Agora, por qualquer coisa, ou para gerar um dano, ou para a lei, chamada lei da fofoca, aí não. Isso não faz parte do nosso meio, não faz parte. Né? Então, ouviram isso, saíram. No verso 10, Jesus está sozinho com aquela mulher, era uma coisa que judeu não fazia. Ele não fica aí, contraria até a lei. Um homem ficar sozinho com outra mulher desconhecida, travar um diálogo, uma conversa, e se ela era adúltera, é porque ela era uma mulher casada. Não convinha a um homem correto e a uma mulher correta estarem conversando se são desconhecidos, se não é o próprio marido. Jesus está com ela ali, e ele se endireita, se levanta, porque estava escrevendo ao chão, falando com aqueles homens que se foram, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, ele disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Cadê, mulher? Os camaradas não queriam te matar? Aonde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus ali questiona a mulher: olha, foram embora. Ninguém, depois do que eu falei, quis te condenar. Porque estavam cheios de pecado, cheios de malícia, cheios de segundas intenções contra a mulher e contra Jesus, contra Deus. E ela disse, finalizando aqui no 11, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus sabia que ela estava errada, Jesus sabia que ela era adúltera, mas Jesus ali naquele momento, daquele diálogo com aqueles homens, e o diálogo com ela, livra ela da morte, livra ela de um pecado que a lei matava na época. Jesus está dizendo, eu sou superior a isso. Jesus está dizendo, o meu Pai que me enviou é superior a isto tudo. Estes homens não representam mais o que eu ensino e o que o meu Pai ensinou através dos tempos. Esse povo já se perdeu e eu te livrei da morte. Olha, irmãos, nós sabemos que nossos dias são contados. Nós não sabemos o dia da nossa morte, quanto tempo nós vamos viver e de que forma nós vamos morrer. Mas o Senhor Jesus sabe. E o Senhor Jesus não vai deixar ninguém abreviar os seus dias. E nem prolongar, porque isso cabe a Ele. E às vezes questionamos por que partimos tão cedo, por que aconteceu isso com alguém que nós amamos. Deus sabe de tudo, meu irmão. Sabe de tudo. Quem sabe um dia lá no céu nós vamos ser esclarecidos quanto a isso, ou a alegria vai ser tão grande de estarmos lá em cima que não vamos nem lembrar e se preocupar com essas coisas. É muito interessante as coisas de Deus. São caminhos que o homem não compreenda bem. Mas aquela mulher livrou-se da morte através de Jesus. Olha que presente que ela ganhou, olha que alegria que ela ganhou. Aquele que ganha uma nova chance, ali ela ganhou uma vida, mas imagine outra pessoa que peca, se arrepende e restaura, olha a grande chance que ela tem de reatar, de resolver, de voltar à normalidade, de restaurar um casamento, um relacionamento, uma amizade, de restaurar coisas que foram perdidas com o tempo por causa do pecado, restaurar até mesmo a saúde daquele que foi viciado em alguma coisa. Olha a nova chance, a nova vida. Vida que ela recebeu em vida, para que tenha uma vida mais longa, porque Jesus assim fez se cumprir e perdoou. Nós devemos perdoar, nós sabemos quando há erro, há pecado, nós temos que ter testemunhas, e aqui esses homens eram testemunhas. Mas Jesus dá uma nova chance. Assim como é constituído pecado na palavra de Deus, também tem a restauração para aquele que busca e se arrepende. Quem sabe, irmãos, essa palavra alcança alguns
que talvez nem sejam da igreja, que precisam de uma grande restauração hoje, que estão se sentindo condenados, já mortos, mas que precisam da restauração de Jesus, que precisam da palavra dizendo que precisa conhecer a verdade para que a verdade te restaure, para que a verdade te liberte. Quem sabe você está preso em outras religiões, está preso em crendices, ou está preso dentro da sua cabeça pensando e julgando um e o outro, dentro e fora da igreja, ou até mesmo para quem não é crente, fazendo juízo dos outros. Enquanto que o maior juiz está dizendo: eu conheço o seu coração, eu conheço o seu caminho, eu conheço as suas qualidades e os seus pecados, os seus erros. Mas eu quero dar chance, eu quero mostrar a verdade, mostrar um novo caminho, mostrar restauração. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Para condenar já tem muita gente, irmãos. Nós precisamos de quem nos traga a alegria, não é que passe a mão por cima e perdoe como fazemos com crianças, não, que daqui a pouco elas vão repetir os erros de novo. Mas como adultos, como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Então Jesus, olha, eles se foram, você vai e não peque mais, se arrependa. Talvez você pense assim: pastor, não tem pecado nenhum não, amém, é você com Deus. Não estou te julgando, mas estou te dizendo, tem salvação, tem restauração, tem avivamento, que vamos falar no domingo agora, na Santa Ceia, vamos pregar um pouco sobre isso. Tem que começar dentro de nós, aquele arrependimento, aquela volta para o Senhor, esquecer, largar o pecado para longe de nós. Quem condena ou perdoa é o Senhor Jesus Cristo. Não é eu, não é você, né? Jesus, com pureza, condena a sensualidade, um pecado desse porte. Ele condena, mas ele também oferece oportunidade de salvação. Enquanto ainda estamos vivos, irmãos, nós temos oportunidade de remir os nossos pecados, oportunidade de vivermos uma vida santa com o Senhor, oportunidade de salvação. Às vezes olhamos na nossa volta, parentes nossos já se perderam do Evangelho, já se perderam da igreja, porque as leis que as pessoas inventam ou criam dentro dela parecem superiores à lei de Cristo, à lei da palavra. E quando essa lei, entre aspas, se torna tão grande, ignora a palavra de Deus, ignora a igreja, ignora os irmãos, e vivem por si em suas leis, se atrapalhando a cada dia. Um abismo vem, mais outro. Castas de demônios à volta a cirandar, ou se não, já tomou conta. E ainda fazem julgamento dos crentes que estão na igreja e que agora vamos voltar para a igreja. Então nós devemos pensar que temos que ter um coração mais aquebrantado, um coração mais perdoador, um coração que fala a verdade, que mostra o erro, mas que mostra com a mão no ombro, com o coração aquebrantado, mostrando o caminho certo, o caminho do arrependimento. É tempo de arrependimento, essa nação precisa se arrepender, os crentes precisam, se arrepender. As coisas que fazemos, precisamos acertar, porque nem sempre estamos com a razão, irmãos. E a lei é forte. O juízo aqui fora, na sociedade, é muito forte e não é justo. Nós sabemos disso. Então nós temos, olha, pecadores não podem acusar os outros. Não pode acusar crente e não crente. Tem muito crente em pecado que está acusando quem não é crente lá fora. Ué, mas se você é crente, se diz crente, está em pecado, ainda quer acusar, ainda quer julgar outros que são ou não crentes? Isso não é verdade. Isso não é coisa de Deus. O pecado não dá direito ao santo de acusar alguém.
Não é porque é pecador que eu vou acusar, que eu vou envergonhar, que eu vou tratar mal, que eu vou discriminar. Não me dá condições para isso a palavra de Deus. Temos nós uma tendência carnal, que é de justamente, em primeira instância, de condenar as pessoas. E também Jesus perdoou, mas ensinou aquela mulher: não peques mais. Ainda finalizando nesse livro de João, nós podemos ler aqui, em João 8, o verso de número 32, né? Que é conhecido, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, judeus falavam assim: mas nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém para poder ser liberto. Como dizes tu, Jesus, sereis livres? Jesus então responde no verso 34: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Olha o que Jesus está falando. Servo do pecado é temporário. Trabalha, faz a jornada e vai embora em algum dia. Mas o Filho do Senhor, que é Jesus aqui, né? O servo é aquele que é pecador, o pecado. Mas o Filho de Deus, que é o dono de tudo, ele fica eternamente, para sempre. Então o pecado vai embora e Jesus assume a sua libertação. O pecado é temporário, vai embora, meu irmão, minha irmã. Podemos nos livrar disso, nos arrepender. Mas Jesus Cristo dentro de nós é a verdade. E é para todo sempre. Amém, irmãos? Que os irmãos possam refletir nessa palavra. Vamos orar nessa sexta-feira. Pai, graças te damos em nome de Jesus. Sabemos que as coisas que são colocadas na internet, na televisão, Senhor, nos confundem mais do que nos ajudam. Parece que nesse tempo não sabemos quem detém a verdade, quem tem boas intenções, quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Talvez tenhamos dificuldade nisso tudo. Mas nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que nós livre-nos de fazer qualquer julgamento precipitado, qualquer condenação a qualquer pessoa, crente, não crente, pecador, não pecador, da igreja ou fora da igreja, Senhor, meu Deus, que nós possamos fazer uma reflexão interna de cada um de nós, a partir dessa palavra que foi dita agora, simples, Senhor, meu Deus, para que a graça, a misericórdia venha brotar do nosso coração para com os outros, para aqueles que são faltosos para conosco, Senhor, aqueles que cometeram erros para conosco, e depositar em Ti toda a confiança de julgar, de abençoar, toda a confiança em Ti de fazer o bom juízo conforme a Tua palavra nos ensina, Pai. Pai, é noite de sexta-feira, nós queremos Te agradecer porque até aqui o Senhor esteve conosco e certamente continuará conosco. Nos livre dessa pandemia, Senhor, que isso possa cessar de forma rápida, embora os indicadores não mostrem isso, Senhor, meu Deus. Mas o Senhor é o Deus que está no controle, tudo tem um motivo, tudo tem algo traçado por Ti, sabemos disso. Abençoe aquele que está na dependência financeira nesse momento, que perdeu o emprego, ou teve o salário reduzido por algum problema com o empregador. Senhor, meu Pai, aquele que tinha um ganho dos seus negócios e que diminuiu, que o Senhor possa abençoar. Não deixe faltar o alimento na casa dos Teus servos, dos Teus filhos, Senhor. Abençoa essa nação, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa casa, nos abençoe individualmente a nossa família, Senhor. Estamos no mês de família ainda, Senhor, meu Pai. Maio já se foi, mas ainda estamos falando de família, Senhor. Nos abençoe, Senhor, que nós Te pedimos, Senhor. Cura as nossas feridas espirituais, cura-nos, nos ajude a sair fora do pecado, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Nos livra das doenças, Senhor, meu Pai,
das doenças que já temos, das doenças que podem se aportar e dessa epidemia, evidentemente, Senhor meu Pai. Abre portas de emprego, Senhor, aquele que precisa, aquele que perdeu. Parece que tudo está parado, Senhor meu Deus, mas o Senhor é o Deus que determina as coisas, Pai. Abençoa a tua igreja, São Luís da Barra, todos os irmãos de idade, Senhor meu Pai, que podem ser acometidos dessa doença. O Senhor tem poupado, o Senhor tem guardado, Senhor. Abençoe aquele bairro, Senhor. Abençoe aquela rua, os nossos vizinhos que lá estão, Senhor. Abençoe as nossas casas, Senhor, as nossas mãos que produzem trabalho e produzem coisas para dentro de casa, Senhor. Consola o nosso coração, Senhor. Tira de nós o erro, o pecado, o engano, o equívoco, Senhor. E faça-nos um avivamento interno para voltarmos à Tua palavra, à Tua verdade, a refletirmos segundo a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, nos abençoe. Com humildade, Senhor, te pedimos, com simplicidade falamos, Senhor. E assim te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, que Deus abençoe a todos nós. E domingo estaremos às 19 horas no culto de Santa Ceia em nossa congregação. Fiquem com Deus.